Amém, amém, amém. Pode ficar o louvor aí. Nem senta, levanta de volta, bem rapidinho. Pode pagar a luz de volta. Quantos aqui estão vivos? Levante a mão. Quantos aqui não estão numa unidade de terapia intensiva? Levante a mão. Quantos aqui não estão no cemitério? Levante a mão. Bastante gente, que bênção, né? Isso é motivo já para adorar a Deus? Quantas pessoas queriam poder andar neste momento? Queriam poder estar no seu lugar? Quantas pessoas no leito de hospital? Quantas pessoas passando por verdadeiras tragédias em suas vidas? E Deus tem te guardado, Deus tem te protegido. E a verdade é que muito pouco a gente ora para agradecer a Deus, para adorar a Deus. Quando a gente ora, é porque a coisa está tão apertada que daí você não vê outra maneira e aí você ora. E aí você busca a Deus. Mas eu queria que neste momento você fechasse seus olhos. Aí no lugar que você está mesmo, você fechasse seus olhos. Eu não vou pedir muito. 3 minutinhos, nós vamos só agradecer a Deus. Nós vamos adorar esse Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Porque Ele tem nos protegido, nos guardado, mesmo quando não percebemos. Estamos vivos, estamos aqui, podemos adorá-lo. Quantos jovens nesse exato momento estão numa unidade de terapia intensiva, não podem falar? Quantos estão em coma? Quantas pessoas estão sofrendo neste momento? E você está aqui podendo adorar esse Deus. Então feche seus olhos, vamos adorar esse Deus por um momento. Então fale palavras, fale que você ama Ele. E se você não ama Ele, fale que você quer amar Ele. Que o Espírito Santo te direcione, te ajude a amar a esse Deus. Querido e amado Deus, nós queremos agradecer por esse momento especial que o Senhor tem nos dado. Nós queremos louvar e te adorar. Queremos usar esses poucos minutos, Senhor, para agradecer o Senhor, dizer que o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem olhado por cada jovem, por cada pessoa que está aqui nessa noite. E nós queremos glorificar o teu santo nome, porque nós reconhecemos todo o seu poderio. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar o teu santo nome. Queremos dizer que o Senhor é rei, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o que era e o que é, que o Senhor está em nosso meio. Que o Senhor seja louvado por esses jovens e por esses adolescentes. Senhor, em nome de Jesus, queremos adorá-lo neste momento, exclusivamente, Senhor. Queremos dizer que o Senhor é nosso rei, que o Senhor é nosso refúgio e a nossa fortaleza. E por mais que as trevas militem, unidos iremos andar em Ti, Senhor. Queremos Te adorar, queremos Te glorificar e dizer que o Senhor é o nosso Deus. Oh, louvado seja o nosso Deus. Glorifique esse Deus por poucos minutos. Adore Ele. Reconheça que sem Ele você não teria ajuda. Se Ele te protegido, que há algo especial para você. Glorifique esse Deus. Não só espera, não só pede, mas adora esse Deus. O Deus Todo-Poderoso. E Ele está em nosso meio. Adore, glorifique. Diga que você ama. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos pelo sacrifício. Nós te amamos por tudo que você tem feito por nós. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Olha a bastante lá na churrasca, nesse seu trabalho. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Não há nada melhor que estar nessa presença. Não há nada melhor que esse Santo amado. Louvado seja o seu Santo nome. Louvado seja o seu Santo nome. Glorificado seja o seu nome. Em nome de Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para esse Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Amém. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Ai, ai. O que foi isso aí? Corinthians. Entendi. Careca. Tudo bem com vocês, galera? Então, quero dizer para você que, mais uma vez, queremos agradecer pela presença de todos. Dizer que é uma bênção receber você aqui.
dizer que sabemos que você poderia estar em tantos outros lugares, como na sua casa, num barzinho, numa balada, mas você escolheu estar aqui. E se você escolheu estar aqui, nós esperamos que você possa aproveitar bem este momento, porque Deus já tem falado conosco, desde o louvor, e Deus vai continuar falando conosco. Amém? Bom, eu quero te dizer o seguinte, eu estive em Fortaleza, fiquei 10 dias lá em Fortaleza, ruim pra caramba, eu achava que eu não gostava de calor, mas eu descobri que eu gosto de calor. Calor de Fortaleza é bom. Estivemos lá, eu, o pastor Cristiano, o Vitor, a Simone, na Slavec, e foi um momento assim demais, um momento absoluto, assim, algo que só Deus para fazer uma coisa dessa. E já aqui quero agradecer ao pastor Cristiano, que proporcionou esse momento à minha vida, que sabe Deus quando que eu conseguiria, mas foi algo especial demais. Eu acho até que a gente tudo tinha que ir para lá, quando tem esse troço, acho que tinha que pegar um avião, fretar um avião e todo mundo para lá. Uma bênção mesmo. E sabe que aprendi muita coisa lá e eu tenho me questionado assim, né? O que isso vai... Eu fui para lá e é uma grana vai para lá, né? E eu não paguei nada, fui abençoado. Coisa de Deus mesmo. E eu fiquei pensando, enquanto estava viajando para lá, fiquei pensando assim, cara, eu preciso aproveitar isso ao máximo assim. Eu tenho que pegar todas as ministrações e eu tenho que ir para casa e ficar pensando em como aplicar. Porque muitas vezes a gente recebe o conhecimento e a vida continua do mesmo jeito, não muda nada. E talvez se eu estivesse pagando, nem estaria tão preocupado com isso. Mas como eu recebi uma bênção, eu falei assim, cara, eu tenho que praticar, eu tenho que pegar tudo aquilo que eu aprendi lá e tenho que de alguma maneira praticar. E então eu venho pensando sobre isso. E uma coisa que eu pensei muito lá é que é o seguinte, eu acho que a nossa vida, o crescimento da nossa vida depende de duas coisas. Além do Espírito Santo, obviamente, mas o crescimento, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, ministerial, nós dependemos de conhecimento e atitude. Duas coisas que a gente tem que ter, conhecimento e atitude. Só conhecimento, você vai ser um teórico, só isso, não passa disso. E um teórico, cara, não tem crédito, não resolve nada, não muda nada. Bom, ele sabe, ele conhece, acho que até agrava mais. Mas você ter atitude para colocar o conhecimento em prática faz toda a diferença. Então é a teoria e a prática, o conhecimento e a atitude. Você ter só atitude também, você se torna um ativista. Você vai fazendo e bate cabeça para lá, bate cabeça para cá, e apanha muito e às vezes acaba desistindo. Então o ideal é que você tenha o conhecimento e que você tenha a prática. Aconteceu uma situação bem engraçada com a gente lá. Nós participamos, eram 4 dias? 4 dias, né? Acho que foi 2 que a gente... Né? 2 dias, a gente tem um intervalo das pregações. Tem intervalo das pregações, e aí a gente sai para comer no intervalo das pregações. E aí, cara, uma galera comendo lá, meu Deus do céu, não dava para chegar. Daí a gente foi comer fora do evento, né? Então, nem tudo em Fortaleza é lindo. Ó, pensa no lugar para você colocar a fé em prática. Uma oração antes da refeição nunca foi tão aproveitável. Eles servem, tipo assim, o cara tem um carrinho lá. Os caras têm um carrinho, aí fica um cara assim, com o peito cabeludo, com a camisa aberta assim. Cadê ele? Canudeira, canudeira, canudeira! E vai fazendo um doguinho lá. O dog deles é um negocinho assim, né? Um pãozinho bem pequenininho. É mais ou menos isso, canapé. E tinha do lado um negócio que eles chamam de pratinho, que é um pratinho mesmo. E eles fazem comida lá, tipo no ar livre ali e tal, entendeu? Tempero especial. E aí a gente comeu, né? Porque eu e o pastor Cristiano, o Vitão também comeu, né? Não, a Mônica estava junto, né? A Mônica... Acho que a Mônica comeu só o hot dog, né? O hot dog, com muita clemência, orando, suplicando, quase de joelho lá. Ai, vocês vão comer isso aí? E eu e o pastor Cristiano, né, velho? Vocês conhecem aqui a fama, né? Mandamos ver nos pratinhos lá. Comemos pratinhos. Aí teve a noite da pregação do apóstolo Rina, fundador do Bola de Neve e tal. E no outro dia, né? A barriga começou a coxar, começou a apertar, né?
E no fim eu passei mal aquela manhã toda, nem preciso te explicar o que, né? E o pastor Cristiano começou a passar mal na hora que a gente estava indo para o congresso. Né? Eu falei, ai meu Deus, eu senti um negócio aqui. Aí o pastor, vai orando aí, porque agora não dá para nós perder esse negócio não. Beleza, estamos lá, né? Comemos no pratinho e tal, e pensando como é que ia fazer nesse outro dia, porque ia ter que comer lá de novo, meu Jesus da glória. Aí tinha um cantinho lá que a gente via os pessoal famoso, né? O pessoal, os cantores lá, Eichla, Nana Azevedo, Marcos Feliciano, os outros pregadores lá, que acabavam o intervalo, eles entravam lá num camarim lá. Aí a gente ficou olhando, né? Falei assim, ó, cara, aquele lugar ali deve ter umas paradinhas ali para comer, deve ser bacana ali, né? Aí saímos para ir no banheiro, eu, Vitor e Cris, né? Aí nós fomos indo assim, fomos olhando na beiradinha ali do lugar ali, que é um pano transparente, que fechava, a gente ficava olhando. Aí tinha um espacinho assim que dava para passar. Falei, se não fosse crente, meu tempo de mundão, já se jogava nesse meio, ia pegar umas coxinhas lá dentro. Daí beleza, voltamos do banheiro e tal, e daí nós estamos vendo lá o pessoal entrando, né? O pessoal que entra lá só o pessoal famoso. Só que eu percebi que aliás, o Vitor antes falou assim, cara, o pessoal tem a fitinha vermelha, e nós tínhamos a fitinha vermelha, né? Aí eu falei assim, será que... Aí nós conversamos entre nós, não, acho que não, né? Só o pessoal famoso está entrando lá e tal. Eu vou tentar. Cheguei lá no segurança e falei assim, escuta, posso entrar aí? Ele falou assim, não, aqui só os convidados do pastor Silas. E eu falei, como é que você sabe quem é convidado do pastor Silas? Ele falou, tá com a fitinha vermelha. Olhei para o Vitor, olhei para o Cris, siga nos bolsos. Entramos lá, cara, ficamos no meio dos bacanas, tiramos foto e tal. Os caras pediram para tirar foto com a gente, né? A Eixa e tal. Tirar foto com você e tal. Entramos lá, cara, comemos barbaridade, né? No começo nós... Não tinha o quê? Oi? Não, pratinho, graças a Deus, não tinha lá. Mas tinha coxinha, tinha uns bolinhos, tinha Coca-Cola na taça, isso aqui e tal, Berry Night. Enfim, comemos um monte lá, ficamos no meio dos caras, dos bacanas. E daí eu fiquei pensando, eu conversei com o pastor Cris depois, né? Falei, cara, o reino de Deus é mais ou menos assim, né? Tem coisas que a gente tem direito que a gente nem sabe. E a gente fica acanhado, porque muitas vezes não tem conhecimento. E aí não tem atitude porque não tem conhecimento, fica com medo do que vai acontecer. O reino de Deus é assim também. Outra coisa que nós tivemos a experiência lá, que logo que nós chegamos, nós fomos no Beach Park. Coisa chique, velho. Deus, quando manda a bênção, é completa. Chegamos lá, fomos no Beach Park, um parque aquático, um negócio assim sensacional. Mais ou menos isso. Pensa no Araucária Aquapart, pensou? Agora esqueça, que é muito melhor. Tinha um tobogã lá que se chamava Insano, imagina, pelo nome. 42 metros de altura. 41 metros de altura, já estou aumentando um já. Não, eu vou falar. Eu vou contar quem pipocou aqui. Eu vou falar. Não, aconteceu o seguinte, primeiro que nós falamos, vamos matar logo o Golias de uma vez, cara, vamos derrubar o maior já, que é para depois ficar tudo fácil. Aí descemos um de 25 metros, que já foi. Jesus do céu. Foi um piazinho, cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo da mão? Piazinho do tamanho do Gustavo. Chegou lá, tio, eu quero descer, não sei o que. 25 metros, ele faz assim, ó. E nós, né, quase que fica um rastro, assim, né? Aí nós fomos no Insano, falamos, vamos no Insano lá e tal. Subimos, cara, e meu Deus do céu, cara, escada, parece que é para fazer o cara desistir. Ou é para o cara não desistir, depois que ele está lá em cima, para descer toda aquela escada. E aí a gente vai subindo ali, naquele momento começa a dar um medo, você começa a ver a altura. E aí o medo começa a trabalhar em você. E o medo começa a trabalhar, e você começa... Por isso que a Bíblia diz que é melhor que andar em dois, né? Porque se um tiver medo, o outro encoraja. Essa é a versão Fabrício. E nós estávamos em 3. Todo mundo... O bom é que revezava o medo. Uma hora o Cris, uma hora eu, uma hora o Vitor. Daí um fortalecia o outro. Não, vamos lá. Imagina a experiência. Lá na gravação dizia que era o maior tobogã do mundo. Depois eu vim descobrir que surgiu um nos Estados Unidos que é maior que esse. 10 metros a mais, que surgiu no meio de 2014 agora. Mas até então, eu falei, cara, a gente veio até aqui, meu. Pensa na experiência, cara. De descer o tobogã
maior do mundo e tal. Vamos. Lembramos de uma pessoa lá. Aliás, foi um fator, né? Nós encorajando ali e tal. Aí, pastor Cristiano, uma hora falou assim: cara do céu, bicho, não sei, Pia, tá batendo forte aqui e tal. Aí eu falei: Cris, cara, nós temos que descer esse troço, velho. Você pensa em não descer, cara. Nós vamos chegar lá em Curitiba e a Bruna vai falar assim: eu desceria disso daí. Vocês afrouxaram, seus frouxos. Pro resto da vida ela vai falar isso para nós. Ela não ia descer se ela estivesse aqui. Mas ia falar para nós. Seus frouxos, vocês não desceram. Oi? O Vitor. Eu vou contar, viu, Douglas? Eu vou contar daquela vez que... Você lembra, né? Eu vou contar daquela vez que... Bom, deixa eu pra lá. Ó, pior. Mas aí... Eu falei assim, a Bruna vai tirar sarro de nós por resto da... Vamos descer esse troço. É melhor enfrentar esse tobogã do que aguentar a Bruna por resto da vida. Você viu, com certeza. Mas o interessante é que valeu a experiência, né? Demais, assim. Imagina se a gente não tivesse descido lá, ia ficar pensando, se eu tivesse descido e tal. Então valeu a experiência. A gente até brincou, né? Que o medo, ele é terrível, ele assusta, né? Mas era só medo. Não tinha nada além do medo. Se a gente superasse o medo, a gente descia e ia ter a experiência como tivemos, e foi sensacional, como tantos outros brinquedos lá que quase morremos do coração. Mas eu estou falando tudo isso, para vocês, porque na verdade eu quero dizer que é muito importante o conhecimento e a atitude. E nós temos entendido que esse é um tempo de consolidar. Nós precisamos consolidar os nossos jovens, os nossos adolescentes, as pessoas que vêm até aqui. Nós estamos entendendo que nós precisamos estar consolidando essas pessoas. E não tem outro jeito de consolidar senão através do conhecimento. Essa é a nossa parte, passar o conhecimento. Mas você precisa ter a atitude, porque só o conhecimento também não vai resolver muita coisa. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus 5:13. Hebreus 5:13. Titi, eu não mudei nada, tá? Isso aqui é só uma introdução. Hebreus 5:13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Gente, ou criança, em algumas traduções. Gente, nós como igreja não queremos que vocês permaneçam crianças. Queremos que vocês cresçam, que vocês evoluam. E eu tenho certeza que aqui muitos de vocês já estão evoluídos, já estão maduros. Mas para a gente nivelar o entendimento, o conhecimento, a gente bolou algumas programações em que a gente vai estar ensinando coisas básicas. Nenhuma novidade, nenhuma revelação profunda, mas coisas básicas que é importante você estar lembrando. É como se fosse um manual de instrução. Sabe o manual de instrução que só pessoas como a Mônica lê? A Mônica está aí? Não está. Eu não leio o manual de instrução, vou ser sincero com vocês, mas precisa ler, é melhor se ler. Por isso eu casei com uma mulher que lê, entendeu? Quando dá tempo, ela consegue evitar, por exemplo, que eu queime alguma coisa. Por exemplo, chegou o aspirador de pó lá, e daí ela estava lendo, eu já estava lá. Tá meio ruim, não está funcionando, está puxando. Estou lendo aqui, você não espera e tal, tem que mudar tal coisa e tal. Pô, o conhecimento dela facilitou um monte, né? Cara, quantos leem manual de instrução aqui? Temos alguns. Que bênção, temos alguns aqui. 8 pessoas que leem manual de instrução. Já é alguma coisa, sensacional. Na igreja não é muito diferente. A gente precisa conhecer o manual de instrução. Porque às vezes tem alguma informaçãozinha ali que você já sabia. Você já sabe, por exemplo, como operar um aspirador de pó. Você já sabe, certo? Só que de repente tem alguma informaçãozinha no manual que você perdeu. E você está lá se matando para fazer uma coisa, quando na verdade o manualzinho dizia que era só você mexer aquele botão que facilitava um monte. Então é mais ou menos isso que a gente quer estar fazendo com vocês. E para isso, nós preparamos, nessa primeira etapa, vamos dizer assim, uma programação que é a saga do herói, que a gente vai estar falando sobre em 3 cultos,
sobre Jesus, que é o personagem principal do Evangelho. Nós vamos estar falando em 3 ministrações. Vai ser esse sábado, que vai ser uma breve introdução. A gente vai estar falando no próximo sábado e no outro sábado. Então a gente vai estar falando nesse primeiro sábado, hoje, sobre manjedoura. Vocês viram que tem uma manjedoura aqui? Então, essa boneca não é Jesus, tá? Amém, né? Glória a Deus. A gente colocou aqui só para ilustrar um pouquinho, só para você estar antenado. Hoje a gente vai estar falando sobre a manjedoura. No próximo sábado, a gente vai estar falando sobre o Jordão, que fala sobre o quê? Sobre o ministério de Jesus, dos 30 anos ali, que ele se batiza, e daí ele dá sequência, e acontece uma série de coisas. Então, o próximo sábado você não pode perder. Fala para o teu vizinho, você não pode perder o próximo sábado. Oi? A gente vai pensar no caso. Sabe que era uma boa ideia? Vamos fazer o culto lá fora, naquela piscina e tal? Acho que é uma boa, hein? Então, Calvário. Vai ter cruz. Cruz ninguém perguntou, né? Piscina todo mundo quer, cruz ninguém quer. Então, hoje a gente vai estar dando início falando sobre a manjedoura. O que é manjedoura? Quando você fala em manjedoura, o que você pensa? Berço? O que mais? Boi comendo. Está começando a ficar mais real essa manjedoura. Lugar simples. Jesus, olha o outro ali, ó. Feno. O que mais? Tem mais alguma coisa que você lembra de manjedoura? Lembramos da tia do Abimael tirando leite. É interessante, é importante a gente esclarecer algumas coisas, porque às vezes você fica só na fantasia, você nunca leu direitinho. Por exemplo, Mateus, no livro de Mateus, fala sobre a manjedoura? Olha que silêncio sepulcral. Não fala. Muito bem, Márcio. No livro dos Evangelhos, qual que fala da manjedoura? Só você, é você mesmo. Só Lucas fala da manjedoura. É só uma curiosidade, é só para você ver que às vezes a gente passa por coisas que não sabe. Por exemplo, o que mais você conhece de manjedoura é que você lembra do Natal, que os caras fazem um presépio lá, que coloca um bercinho bonitinho, manjedoura. A manjedoura se lembra de berço. Duvido você comprar uma manjedoura para o seu filho dormir. Mas é que, vamos dizer assim, ficou uma lenda, né? Você pensa na manjedoura, esse lugarzinho, né? Jesus nasceu ali, coisa linda, maravilhosa e tal. E não é bem assim a história. E por isso a gente quer esclarecer algumas coisas. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, verso 6 e verso 7. Alguém leia para nós, para a gente ler. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido e figura humana. Amém. É interessante, o livro de Lucas, no capítulo 2, retrata do nascimento de Cristo. E Lucas é o único livro, como eu disse aqui, que retrata da manjedoura, de toda aquela situação que ocorreu ali. Então é importante a gente entender o que estava acontecendo nesse cenário. Bom, primeiro que todo super-herói tem uma história, né? Quando começa o filme, o narrador ou passa alguma coisa assim, falando um pouquinho da história. Tipo, Superman, tinha lá o planeta, como é que é? Krypton. Era Krypton o nome do planeta Superman? Aí ia explodir, Krypton explodiu, e aí eles tinham que enviar Superman para algum lugar, né? E aí eles olharam para Marte, e daí eles falaram, não, vamos mandar para a Terra, porque a Terra tem mais recursos, né? Mandaram para a Terra, certo? E aí ele veio numa nave, e Biriri Barará, e toda a história que você conhece. A história do nosso herói é muito mais
instigante, muito mais top, exatamente, muito mais desafiadora. Primeira coisa que você precisa entender é que antes de Jesus vir no formato de homem, ele já existia. Quantos sabiam disso? Amém, né? É bom, que bom. Abra a tua Bíblia no livro de João 3,13. Só para confirmar isso que eu estou falando. Jesus já existia. Ele só veio no formato de homem, dentro da história que você conhece mais ou menos, né? Mas ele já existia. Abra lá a sua Bíblia. Abriu João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem, que está no céu. Entendeu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Tipo, Jesus. E que está no céu. O livro de João ainda 6,38 diz assim, Jesus dizendo, né? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O livro de João ainda 6,62, verso 62, diz assim, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. João 6,62. Então a gente já sabe que Jesus, ele já existia antes de assumir a forma de homem. Certo? Correto? Perfeito. Então estava Jesus lá, no resort celestial, de boa, tranquilo, ele, Deus, Espírito Santo e tal, e de repente ele recebe um WhatsApp, reunião, no Zap e tal, chegou lá e falamos assim, pessoal, o negócio é o seguinte, a humanidade está perdida. O bicho está pegando lá, o pecado está tomando conta e nós precisamos de uma medida e precisamos que alguém vá lá pagar o preço por essa galera. E então, Jesus foi enviado. É interessante entender e pensar, eu meditei muito nisso, pensando que é o seguinte, Jesus estava numa condição totalmente boa, vamos dizer assim. Ele participou da criação do mundo. Ele não era o Superman que estava lá em Krypton e daí veio para salvar. Não, ele participou da criação de tudo isso e de repente ele vem para cá para nos salvar, para salvar essa humanidade. E ele estava lá como Deus, porque alguns teólogos dizem, e eu concordo, que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Mas ele tomou a forma de homem para nos salvar. E é interessante porque ele vem então e é gerado dentro de uma mulher, como todos nós. A única diferença que eles tiveram... Eu ficava pensando assim, né? Jesus, hoje eu estava meditando nisso, né? Fiquei pensando, Jesus podia ter vindo assim, tipo o Exterminador do Futuro, assim, sabe? Que fica aqueles raios... Ninguém lembra do Exterminador do Futuro aqui, né? É outra geração, né? É, tudo bem. Mas Jesus podia ter vindo de uma maneira mais hollywoodiana, vamos dizer assim, solta uns raios lá, vem, abre um portal e tal, e ele aparece já musculoso e tal, com óculos escuros, pá, eu vim salvar o mundo. Só que não. Jesus veio e foi gerado através de uma mulher que é conhecida como Maria, que nessa época era virgem. Então chega um anjo e fala para ela, ó, é o seguinte, você vai ter um filho, vai ser assim, vai ser assado. Ela fica meio assustada de começo e tal, mas aceita a missão. E aí tudo acontece da maneira que você conhece mais ou menos também. Mas o que me intriga muito assim nessa história é a maneira, primeiro que ele foi gerado, que ele passou os 9 meses, assim como eu passei os 9 meses na barriga da minha mãe, ele passou os 9 meses na barriga de Maria. E mais, a hora que ele, vamos dizer assim, que ele começa a vida dele, cumprir a missão dele aqui, nessa terra, se você não sabe, estava vendo César Augusto, se eu não estou enganado, que era como se fosse a Dilma hoje. A Dilma falasse assim, ó, tem um decreto aqui. Brasil é o seguinte, você, rapazinho, você moreno aí, que é lá de registro, você vai para registro e vai se cadastrar lá, porque nós estamos fazendo um censo. Cristiano, você... De onde você é mesmo? Venceslau, você precisa voltar para Venceslau para fazer um cadastro lá. Você é de Curitiba, fica em Curitiba. Então estava tendo um rebuliço lá e estava todo mundo indo para a sua cidade para se cadastrar. E João, ó. E José e Maria... João e Maria, história, né? José e Maria estavam indo fazer isso. Só que
chegou lá, cara, estourou o bolso de Maria. E daí Jesus ia nascer, e agora? Aí José foi no Bourbon, cara, o Bourbon estava lotado. José tinha uma clínica lá, os caras não tinham convênio com a Unimed, e aí ele não sabia mais o que fazer, os postinhos tudo virado, o 24 horas tinha muita gente, não ia dar tempo, e daí ele chegou numa estalagem. Você pode acompanhar essa história em Lucas 2. Ele chega numa estalagem. É importante você entender isso, porque às vezes você vai escutar algumas coisas e vai falar, não, peraí, não era assim. Estalagem é como se fosse uma hospedaria, tá? É uma hospedaria, só que não tinha vaga na hospedaria. Então é mais ou menos assim. Se fosse hoje, colocando para hoje, o cara chega lá e fala assim, cara, pelo amor de Deus, minha esposa está tendo neném aí, rapaz. Eu fico pensando no José, né, cara? Tipo, só o Salvador do mundo que vai nascer dali a alguns minutos e ele não tem nem lugar para deixar a esposa para ter o neném, né? Aí ele chega e fala assim pro cara, pelo amor de Deus, por favor, arruma um quarto aí, arruma alguma coisa. Cara, tá lotado, tá bombando, cara, tá cheio de pessoal veio para fazer o cadastro aqui, não tem espaço para você. Muita gente fala assim, porque ele era pobre, porque não tinha lugar. Não é bem assim a história. Ele não achou, não tinha, estava lotado a todos os lugares. E esse cara lá dessa estalagem falou assim, cara, é o seguinte, tem um lugar, mas só que eu nem loco muito esse lugar, tá? Mas se você quiser ir lá, é o que tem. É o que tem para hoje. Aí ele manda José e Maria para um lugar que é um estábulo, que é um lugar onde os animais se alimentavam. É um lugar, vamos dizer assim, não era dos mais confortáveis. Era um lugar que eu acredito que não era muito cheiroso também, porque o animal não tem muita, né, não vai no banheiro, né? Então eu acredito que não era um lugar muito cheiroso. E quando a gente fala em manjedoura, a gente pensa num bercinho lindo, formoso, mas era um lugar onde os animais se alimentavam. Ou seja, Jesus saindo de sua glória, saindo de todo o seu esplendor, saindo de tudo aquilo que ele vivia, e agora vindo para a terra para salvar a minha e a sua vida, já começa bem. Ele nasce numa manjedoura. Ele nasce e aí é colocado numa manjedoura, mas ele nasce ali naquele local perto dos animais. Hoje seria tipo uma garagem. Penso eu, né? Tentei pensar, se fosse hoje, seria como se fosse uma garagem, porque os animais eram usados, né, como meio de transporte e tal, como se fosse uma garagem. Tem uma garagem ali, fica ali e tal. E Jesus nasceu ali. Aí eu fico pensando comigo assim, cara, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, saindo da onde ele vivia, vivendo tudo que ele viveu, participou de tudo aquilo, e ele se submeteu, ele se sujeitou a ter a forma humana, e aí já no nascimento dele, ele nasce numa manjedoura. E nada que acontece com Jesus é à toa. Sempre há um ensinamento, sempre há um entendimento que a gente pode estar aprendendo. Então, pensando um pouquinho o que a gente pode aprender a respeito dessa manjedoura, eu penso em algumas coisas. E uma das coisas que eu penso é que Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que mudou a minha história, aquele que mudou a sua história, nasceu numa manjedoura para mostrar para você que independente do lugar que você esteja, independente da maneira como você veio ao mundo, independente da sua situação, há um longo caminho a percorrer e há uma história para acontecer. E eu vejo também que manjedoura é um lugar de acesso. Se ele nascesse na suíte presidencial do Bourbon, vamos dizer assim, para se chegar em Jesus, você teria que passar pelo porteiro, pelo segurança, pela recepcionista, se é que você ia conseguir chegar nele. Na manjedoura não, ninguém gosta muito de estar na manjedoura, então não tem segurança lá. Estava todo mundo olhando, quem passava lá via. Hoje você tem acesso a Jesus. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um padre, você não precisa de um santo. Tudo que você precisa é se voltar para Ele. Tudo que você precisa é se chegar a Ele. Eu vejo também que esse forte é importado do Fortaleza. Eu vou ter que contar, cara. Lá, os caras têm um hábito assim, meio diferente do nosso, assim, de glorificar, né? Os caras levantam assim. Eu e o Vitor uma hora lá sentado, daí o cara levanta assim, o cara o cara levanta assim, é forte! E nós dois olhando um pro outro, eu, o Cris,
cara está brigando com o outro, o que está acontecendo? Aí o outro levantou, é forte! Demorou um pouco, nós já estávamos é forte! Eu voltando para a manjedoura. Eu vejo que a manjedoura, ela nos fala de simplicidade. Ela nos fala que, independente do que você está vendo hoje, talvez você, se colocando no lugar de Jesus, você vê o mundo e de repente você abre o olhinho, e daí você está vendo só palha, feno, só coisa simples. Eu não ia falar isso, mas é verdade, você pode ver um cavalo, uma vaca, uma mula. Não olha para o lado agora. E mesmo assim, esse cara mudou a história da humanidade. Vindo de um lugar, nascendo em um lugar tão simples, ele vem e muda toda a história da humanidade. Talvez se fôssemos quantos de nós muitas vezes arrumamos justificativas e desculpas das nossas origens, dos nossos traumas, daquilo que atravessamos, para agir de uma certa maneira? E eu não digo que essas coisas não podem promover mesmo um determinado comportamento, mas eu estou dizendo que Jesus nos mostra que mesmo sendo de um lugar ruim, mesmo passando por traumas que podiam destruir a sua vida, mesmo assim, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores mostra que sim, mesmo assim é possível fazer a diferença. É possível mudar a história de pessoas. Ele passou por tudo isso para me inspirar e para te inspirar a fazer a diferença na vida das pessoas. A manjedoura é um lugar que você tem que passar por ele antes de você chegar no Jordão. Antes de você chegar no seu chamado, muitas vezes nós estamos cumprindo o nosso chamado e quando acontece alguma coisa, nós ficamos chateados demais porque olharam assim, porque falaram assado, porque fizeram de tal maneira e tal. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não passamos pela manjedoura, porque nós não nascemos num lugar inóspito, porque nós não nascemos num lugar difícil, que viemos e já estava tudo certinho, já estava tudo bem. Mas Jesus veio nos ensinar diferente disso. Que com toda dificuldade você tem que fazer o seu melhor. Você podia estar num lugar, como eu vejo Jesus, assim, saindo de um lugar maravilhoso e de repente passando por isso. E tem muita história para correr, isso é só o nascimento dele. Mas nesse versículo de Filipenses, eu vejo que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Gente, é lindo demais. Olha o que esse Jesus fez pela minha e pela sua vida. Ele abriu mão, ele deixou o lugar que ele estava, para vir para essa terra, para cumprir uma missão, para salvar a minha e a sua vida. E muitas vezes a gente vive indiferente a isso. Estamos na igreja, a gente vem por causa de amigos, vem por causa de colegas, vem por causa da situação, às vezes vem até por causa do ministério. E perdemos o entendimento do sacrifício que Cristo fez por nós, e nós estamos só falando do nascimento dele. Só estamos falando daquilo que ele deixou para trás. Para que hoje você pudesse estar aqui. Sem contar o longo caminho que a gente vai falar aí em toda essa saga. Querido, será que você tem dado o valor disso? Será que você tem entendido o valor disso na sua vida? Vivemos os nossos dias correndo, fazendo e acontecendo. E não entendemos o esforço que foi feito pela minha e pela sua vida. Às vezes temos que passar por algumas situações e nós não aceitamos, não nos submetemos. O nosso orgulho não nos deixa se submeter. Olha para Jesus, olha o que ele deixou. Às vezes o irmão pisa no teu pé e você não consegue engolir seco. Você quer brigar, você quer fazer a sua justiça, quer fazer isso, quer fazer aquilo, não consegue perdoar.
Olha o tanto que Jesus deixou a zona de conforto, aquilo tudo que ele tinha, para salvar a minha e a sua vida, e às vezes você tem que fazer muito menos para inspirar uma pessoa que está do teu lado, e você não faz. Está falando, receba. Queria que você se levantasse do seu lugar. Feche seus olhos por um momento. Meu querido, o que Deus está te falando nessa noite é que às vezes você tem que passar por situações difíceis para que outras pessoas tenham acesso, para que outras pessoas vejam, para que elas se inspirem. Às vezes você tem que deixar a sua zona de conforto para que você possa ajudar a outros, para que você possa inspirar a outras pessoas. Jesus aqui só está começando a sua vida nessa terra. Até esse momento, Ele só está começando. Mas Ele já vem nos dando um grande exemplo. Obediência, submissão, amor. Eu não penso que foi fácil para Ele assumir a forma de servo, mas Ele me inspira a ser obediente. Ele me inspira a ser submisso. Muitas vezes temos dificuldade em sermos submissos aos nossos pais. Temos dificuldade em sermos submissos aos nossos líderes. Quando eu olho para Jesus, meu herói, eu penso tudo que Ele passou. Eu penso tudo que Ele enfrentou pela minha e pela sua vida. E então, eu me sinto encorajado a engolir alguns sapos. Eu me sinto encorajado. Eu me sinto encorajado a fazer aquilo que Ele tem me pedido. E Ele tem pedido algumas coisas para você. Você tem passado por algumas situações que é difícil compreender. Nós somos protecionistas por natureza e temos a sensação de que não dá para passar por algumas situações, não dá para engolir algumas situações. Mas Jesus me ensina que por amor a outras pessoas, assim como Ele teve amor pela minha vida, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu vou ter que fazer aquilo que muitas vezes eu não gostaria de fazer. Eu vou ter que me submeter. Eu vou ter que ser obediente. E que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa estar te convencendo disso. Possa estar falando no seu coração. Que há pessoas que estão te olhando, há pessoas que estão te vendo, há pessoas que precisam da sua história para serem inspirados. Há pessoas que precisam receber um pouco daquilo que você tem vivido, das situações dramáticas que você tem vivido. E talvez você olhe em volta e só veja palha, só veja uma situação caótica e não consiga entender por que está passando por isso. Talvez José, naquela situação, ou Maria, quem sabe, poderia questionar e dizer: é o Filho de Deus. É o Filho de Deus, não tem um espaço, não tem um quarto de pensão para me ter o Salvador. Talvez José estava com o coração preocupado, dizendo assim: como pode? Eu estou trazendo aqui o Filho de Deus, o Criador de tudo isso, e não tem espaço. Pode isso, Deus? Como pode isso, Deus? Olha a lição que Deus está nos dando. Filho de Deus, o que Ele poderia fazer, mas para salvar a minha vida, a sua, para inspirar-nos, para nos ensinar. Tudo isso aconteceu. Ele iniciou a sua carreira nessa terra numa manjedoura, num lugar onde os bois comiam, onde os animais se alimentavam. Talvez se nós fôssemos o autor desse plano mirabolante para salvar a humanidade, teríamos colocado Jesus num palácio,
de ouro, em Dubai, sei lá. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, Deus, na sua infinita sabedoria, dentro do seu plano, colocou o Salvador do mundo, iniciando a sua carreira numa manjedoura, para que você tivesse acesso, para que o povo do Batel tivesse acesso, mas para o povo da periferia também ter acesso. E que isso sirva de exemplo para você. E que você possa entender que, independente das circunstâncias que você está passando, independente daquilo que você tem vivido, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, assim como tinha para com o nosso mestre. Talvez José e Maria não entenderam naquele momento. Talvez eles tivessem ficado ansiosos. E talvez você esteja ansioso. Talvez você esteja preocupado com o que vai acontecer. Mas tudo que você precisa fazer é entregar nas mãos do Senhor. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Deus, por esse momento. Queremos agradecer, Senhor, pelo nosso mestre, por tudo que o Senhor fez, por ter enviado a Ele, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela manjedoura, Senhor, por termos acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor, por não desistir de nenhum de nós. Obrigado por insistir em nossas vidas, Senhor, quando muitas vezes falhamos e fraquejamos, olhamos para o nosso irmão e apontamos o dedo com todo vigor, com toda autoridade. Quando o Senhor nos ensina a perdoar, quando o Senhor nos ensina a amar. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por ter deixado a sua zona de conforto, onde você estava, para salvar a minha vida, para salvar a vida dos meus amigos, a vida dos meus irmãos. Nós queremos adorá-lo por isso, Senhor. Queremos adorá-lo por isso, queremos glorificá-lo por isso. Que o teu santo nome, Senhor, possa ser entoado, que possamos glorificar o teu santo nome todos os dias de nossa vida. Que o teu Espírito Santo esteja nos lembrando disso, em nome de Jesus. Que possamos estar lembrando da manjedoura, Deus, que o teu filho enfrentou, que o teu filho passou. Que possamos estar lembrando, Senhor, de onde saímos, de onde fomos gerados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença, Deus. Obrigado pela sua presença neste lugar. Obrigado pela tua presença, Deus. De uma grande trajetória, de um grande herói que veio a esse mundo para salvar a minha e a sua vida. A história só está começando, mas ele já começa nos dando uma lição. Não esqueça as suas origens. Não esqueça de onde você saiu. Não esqueça dos momentos difíceis, porque esses momentos irão inspirar outras pessoas. Esses momentos irão gerar na vida de outras pessoas motivação para continuarem. Independente da circunstância e daquilo que você tem atravessado, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nos mostra que é possível vencer o mundo, mesmo quando as condições não são favoráveis. Em nome de Jesus. Amém.